Quando Jesus disse está consumado, a palavra grega para consumado aí é teleo, que tem o sentido de completado. Jesus, quando chegou a hora, enfim, ele morreu na cruz. No Evangelho de São João, capítulo 12, verso 27, diz assim: Salva-me desta hora, mas para isto vim, para esta hora. O sacrifício de Jesus no contexto do Evangelho de João está muito relacionado com a questão da hora. Nós já lemos várias vezes em que as pessoas no Evangelho de João queriam prender Jesus, mas depois estava dito assim no texto: ainda não era chegada a sua hora. Agora, porém, com relação à morte de Jesus, é dito que ele falou: Senhor, salva-me desta hora, mas foi para esta hora justamente que eu vim. Vamos pensar um pouquinho no Evangelho de João na sua totalidade. Até o capítulo 10 é narrado o ministério de Jesus, todo o extenso ministério de Cristo. Mas a partir do capítulo 11 é narrado basicamente a última semana de Jesus aqui nesta terra, talvez um pouquinho antes. E é assim, os evangelhos, em média, gastam 1/3 de suas páginas tratando da última semana de Cristo aqui nesta terra. Já o Evangelho de João, basicamente, metade dele trata dos últimos 15 dias. Muito bem, pensamos um pouquinho no conceito de hora, que o sacrifício de Jesus estava relacionado ao momento em que ele deveria, de fato, depor a sua vida para a salvação do ser humano. Eu queria tratar com você também um pouquinho sobre essa questão da glorificação, já que já estudamos que o Evangelho de João se divide em duas partes. Primeiro, a primeira parte, o livro dos sinais, os milagres, né? O semeion, os sinais que Jesus deu de que ele era o Filho de Deus, o enviado por Deus para salvar a humanidade. E a segunda parte é o livro da glória. E nós já estudamos que em determinado momento uma voz do céu surge e diz: eu já tenho glorificado meu nome e ainda vou glorificar. Esta relação entre a obra de Jesus, o seu sacrifício e a glória de Deus é motivo para nós pensarmos um pouco aqui. Quando se fala da glória de Deus, quando fala da doxa, né, da sua glória, muitas vezes está relacionado à aparência, ao vislumbre, não é? Ao brilho da presença de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus voltará com todos os seus anjos com poder e grande glória, quer dizer, o seu resplendor. Mas a glória está relacionada na Bíblia não somente com o resplendor, com a aparência, mas está relacionada também com o caráter. E este ponto eu queria chamar a sua atenção. Quando você lê Êxodo 33, versos 18 e 19, Moisés pede para que Deus mostre a sua glória. E Deus diz para ele: vou fazer passar diante de ti a minha bondade. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versos 11 e 12, tem aquele momento em que Elias está escondido em uma caverna e primeiro aparece lá, aparece um terremoto, né? Depois o fogo, um vento violento, né? E depois uma voz mansa que pergunta para Elias: o que você faz aqui? Por que o pastor está destacando esses textos aqui? Porque a glória de Deus está relacionada muito mais ao seu caráter do que à sua aparência. Nós acreditamos em um Deus glorioso, todo-poderoso, onipresente, onisciente, oniouvinte, que sabe tudo, que pode tudo, que fala e tudo se faz. Mas a maior glória de Deus é o caráter dele, o caráter amoroso, o caráter bondoso, o caráter misericordioso. Então, quando Jesus morre na cruz e ele experimenta a crucifixão, que era uma morte determinada pelos romanos, para os escravos ou talvez para inimigos de guerra, a morte mais vexatória, mais vergonhosa. E quando Jesus morre e com esta pena humilhante, você poderia perguntar: mas o que há de glória nisso daí? Mas justamente a morte de Cristo é que glorifica a Deus. Em que sentido? Porque a morte de Cristo torna claro à humanidade, aos anjos e respinga em todo o universo a verdade de que Deus é amor. Nesse sentido, Jesus glorifica o Pai, porque ao morrer na cruz, ele está demonstrando o infinito amor de Deus. Então, a glória de Deus está relacionada muito mais ao seu caráter, à sua benignidade, à sua bondade, do que propriamente ligado ao seu poder ou ao seu resplendor. Muito bem, sejam bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para o tema dessa semana: a hora da glória, a cruz e a ressurreição.
Continuando o estudo da lição, então, vamos tratar a respeito do diálogo de Pilatos, de Pôncio Pilatos com Jesus. Quando Pilatos pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? Vocês sabem, o Evangelho de João não se dedica a todas as fases do julgamento de Cristo. Nós já estudamos aqui, o julgamento de Cristo passou por uma fase religiosa diante dos judeus e uma fase política. No contexto da fase religiosa, então, teve várias etapas. Primeiro, Jesus foi levado diante de Anás. Depois, reunidos na casa de Caifás, o julgamento diante do Sinédrio, um julgamento à noite e outro no amanhecer. E você sabe que antes desses dois julgamentos do Sinédrio, teve também uma entrevista de Anás e Caifás com Jesus, que nós às vezes colocamos como uma outra fase do julgamento, que está relatado no livro Desejado de Todas as Nações, escrito por Ellen White. Depois de Jesus ser condenado por blasfêmia diante dos judeus por um julgamento religioso totalmente contrário aos princípios que eles tinham de julgamento naquele tempo, isso nós falamos com base na Mishnah, na Torá. Jesus não teve direito de defesa, ele foi julgado à noite, foi julgado em véspera de festividade espiritual. Jesus foi julgado sem o período de 24 horas entre o primeiro e o segundo julgamento no Sinédrio. Os juízes foram parciais. José de Arimateia e Nicodemos, que eram membros do Sinédrio, não foram convidados. O sumo sacerdote foi parcial. Uma série de problemas. Jesus foi condenado por blasfêmia, uma vez que ele não usou o tetragrama, não poderia ter sido condenado. E sabe, essas leis que foram desobedecidas pelos judeus, também houve leis que foram desobedecidas no julgamento romano. Jesus foi condenado politicamente, primeiro diante de Pilatos, depois Pilatos manda Jesus para Herodes, nesse caso é Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande, né? Herodes o Grande era rei em Israel, governava Israel durante o nascimento de Jesus, aquele período lá. Porém, no período da morte de Jesus, Pilatos governava a Judéia e a Samaria, e Herodes Antipas, ele governava então a Galileia e a Pérea. Então ficaram os três filhos de Herodes, não é? Ficou então Herodes Antipas, Arquelau e Filipe. Então Herodes estava ali presente na época da Páscoa, quando Jesus foi julgado, condenado à crucifixão. Então Jesus foi julgado primeiro diante de Pilatos, mandado para Herodes e enfim para o julgamento mais completo diante de Pilatos. Nessa ocasião do julgamento diante de Pilatos, nós sabemos que as leis romanas já tinham uma certa maturidade, uma certa existência. E Pilatos vai cometer alguns erros ao julgar Jesus. Ele tem autoridade para libertar Jesus. Em determinado momento ele fala: eu tenho poder para te prender e poder para te soltar, eu tenho autoridade. Mas dentre os erros cometidos por Pilatos em relação ao julgamento de Jesus, movido até pelo medo de perder o seu cargo, e enfim ele vai perder uns 10 anos depois de ter crucificado Jesus covardemente, Pilatos ele não exerce a sua autoridade de juiz, mas ele coloca nas mãos do povo judeu, sucumbindo à pressão que ele recebia dos líderes judaicos. Então, Pilatos, dentre os erros que ele comete para julgar Jesus, o maior deles talvez seja não exercer a sua própria autoridade, seguir as leis romanas com direito de defesa e assim por diante, mas ele se entrega à pressão dos líderes judeus e entrega Jesus para ser julgado por aqueles homens com base na pressão que ele estava recebendo. Mas vamos pensar um pouquinho no diálogo de Pilatos e Jesus, né? Pilatos pergunta para Jesus: tu és rei de Israel, você é rei dos judeus? Jesus fala: você responde por si mesmo, você pergunta por si mesmo, ou outras pessoas, ou por meio de outras pessoas está chegando a essa inquirição, a esta pergunta. Ele fala: mas você é judeu, é o teu povo que está te mandando para ser julgado por mim. Jesus fala então: olha, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu rogaria e os anjos e os meus servos, né, viriam e me libertariam dessa situação aqui diante dos judeus. E Pilatos mais uma vez pergunta para ele: então você é o rei dos judeus? E ele fala: olha, eu para isso nasci, para isto vim ao mundo, eu vim para dar testemunho da verdade, e quem ama a verdade vem até mim. Pilatos então lhe pergunta: o que é a verdade? E quando Jesus vai responder para ele o que é a verdade, Pilatos então se retira, vai à presença dos judeus e tentar libertar Jesus com algumas estratagemas que por fim acabam não dando certo. Ele não quis parar para ouvir o que é a verdade. Mas vamos pensar no que é a verdade.
Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São João 14, verso 6. Em São João 17, verso 17, Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na primeira carta a Timóteo 3, verso 15, diz que a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. E ainda no Evangelho de João 16, verso 13, diz que o Espírito da verdade. Então vamos pensar o seguinte, Deus é verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a verdade. Jesus disse, santifica-os na verdade, na tua palavra é verdade. Por que que a palavra de Deus é a verdade? Porque ela testifica de Deus, testifica de Jesus. Vamos pensar no conceito de como a verdade chega ao ser humano. Então vejam, vamos pensar aqui. Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito é de verdade. A igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade, por quê? Porque testifica de Jesus. A palavra de Deus é a verdade. Por que é a verdade? Porque testifica de Jesus. A Bíblia, dando a devida a igreja, dando a devida interpretação da Bíblia, ela então comunica a verdade a respeito de Deus. Vamos pensar nessa origem da verdade. A verdade, ela vem do céu para a terra. Ela não vai da terra para o céu. Não é a igreja que estipula o que é verdade. Não é a igreja que estipula que a Bíblia é a verdade ou que parte da Bíblia é a verdade. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então vamos pensar o seguinte, o Evangelho tem a verdade, a Bíblia tem a verdade porque testifica de Deus. Lembra lá o começo do Apocalipse, quando fala das revelações do Apocalipse que Deus deu a Jesus, que deu ao seu anjo, que deu ao servo que escreveu para a igreja? A verdade é Deus e a verdade vem de Deus. Não podem ser invertidas as coisas. O ser humano tem a sua interpretação, tem a sua maneira de pensar do que é verdade. Aí ele vai até a palavra de Deus e ele coloca os seus conceitos na palavra de Deus e diz, olha, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. Não é verdade assim. O certo não é este. Por que que a igreja tem a verdade? Porque a igreja sustenta a palavra de Deus. E a palavra de Deus sustenta a respeito de Jesus. E Jesus testifica de quem é o Pai. Então, na Bíblia, a verdade é mais do que um conceito concreto de realidade. Na Bíblia, a verdade é uma pessoa, e a pessoa é Jesus. Vamos pensar um pouquinho no momento em que Pilatos leva Jesus diante da multidão e fala, esse é o homem. E Pilatos então tem uma ideia maravilhosa, mirabolante. Era costume dos judeus libertarem alguém durante o período da Páscoa. E Pilatos então tem uma ideia, vou colocar diante das pessoas aquele que eu não vejo crime algum, Jesus, que é chamado de Cristo. E vou colocar um homem terrível, um homem facínora, alguns entendem que ele também queria exercer o papel de Messias, um homem chamado Jesus Barrabás. Fala, pastor, mas por que o senhor está falando Jesus Barrabás? Em grego, a Bíblia diz, no Evangelho de São João, Iesu tom Barrabás. Jesus, o Barrabás. Barrabás era xará de Jesus. Então, de um lado estava Jesus Barrabás, de outro lado estava Jesus o Cristo. E Pilatos imaginava que as pessoas iriam escolher que Jesus o Cristo fosse liberto e que Jesus Barrabás fosse condenado à crucifixão. Mas ele se surpreende, porque a decisão que as pessoas tomam é que Jesus o Cristo fosse crucificado. Certamente havia já um conluio entre os líderes religiosos e aquelas pessoas que faziam parte da multidão. Então, Jesus passou por todo tipo de humilhação e vergonha. Ele foi maltratado, ele foi humilhado, uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça, um manto de púrpura, chamado de rei dos judeus. Eles fizeram um simulacro, assim como havia uma adoração, um respeito à entronização de um rei que assumiu o seu trono, eles fizeram assim com Jesus, mas em forma de zombaria, de escarnecimento. E eu gosto de pensar na atitude de Jesus diante de Pilatos, porque você tem de um lado Pilatos, o governador romano, e de outro lado você tem Jesus, que diz que ele não veio para ser um governante, para dominar os romanos, mas que o seu reino era espiritual. Isso me faz pensar, sabe, quando Jesus nasceu e Herodes, o Grande, quando foi inquirido, perguntado dos magos do Oriente de onde estaria aquele que seria rei em Israel, o local do nascimento dele, porque eles haviam visto a estrela, os anjos que os dirigiram até Jerusalém para encontrar o rei do universo,
Eu gosto de pensar nesse contraste, sabe? No nascimento de Cristo, há um rei que se contrasta com Jesus, que é o rei de todo o universo. Por ocasião do julgamento, próximo à morte de Cristo, você tem um governante, digamos assim, um rei, né, que tem um certo domínio ali na Judéia e na Samaria, Pôncio Pilatos, contra o rei do universo. E novamente você tem o contraste daquelas pessoas vestidas com a indumentária de juiz, de rei, de autoridade, e estavam eles diante da maior autoridade do universo, aquele pelo qual todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito bem, eu agora quero pensar com você, após Jesus então ser crucificado, Pilatos manda colocar então sobre a cruz, não é, uma inscrição dizendo Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Era costume dos romanos colocar sobre a cruz a inscrição, o motivo pelo qual a pessoa estava sendo condenada. No caso de Jesus, sendo condenado por ser Rei dos Judeus. Vocês sabem que os líderes religiosos até pediram para que não fosse colocado ali, mas como Jesus tivesse dito que ele era Rei dos Judeus, Pilatos não ouviu aquilo ali e colocou simplesmente a inscrição Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, testificando uma verdade. E eu penso assim, é importante porque é feito em latim, que é a língua política, a língua do Império Romano, a língua dos documentos oficiais, a língua dos governantes. É escrito também em hebraico, porque é a língua do culto, da adoração. Embora o povo falasse o aramaico no tempo de Jesus, o hebraico estava mais restrito à adoração, à sinagoga. Os judeus aprendiam na sinagoga o hebraico. Então, uma língua religiosa, e você tem a língua grega, a língua da cultura, a língua disseminada, não é? Lá do tempo de Alexandre, não é? Quando a Grécia dominou o mundo, não é? Então esse helenismo, a língua grega se difundiu, a língua dos filósofos, da arte, então uma língua muito utilizada, então por meio da língua política, da língua religiosa e da língua cultural, o sacrifício de Jesus é disseminado a todas as pessoas. Aí você vê a intenção de Deus de que o evangelho deve ser pregado a todo mundo, e você já tem até por essa inscrição. Muito bem, quando Jesus está na cruz, então a lição aborda esse aspecto de que Jesus vê Maria, sua mãe, e diz para ela, olha, está aí o teu filho, né, que no caso é João, ele fala o discípulo a quem Jesus amava, é uma referência humilde de João a si mesmo, né, e ele fala, mulher, eis aí o teu filho, e fala para João, eis aí a tua mãe, né. E a partir de então, João começa a cuidar de Jesus, e está se cumprindo aquilo que Simeão havia dito no nascimento de Cristo, que Jesus seria colocado para a elevação das nações, também para julgamento, e que uma espada traspassaria a alma de Maria, que é o sofrimento de como ela iria perder o seu filho. Eu queria sair um pouquinho no paralelo aqui na lição para tratar dessa questão, porque Jesus fala para que João cuide da sua mãe, mas não fala para nenhum de seus irmãos. Então, os irmãos de Jesus, né? Então, nós sabemos que Maria, quando teve Jesus, ela já estava comprometida com José, mas o texto de Isaías 7,14 diz que a virgem conceberia e daria luz a um filho. Nós sabemos que o nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo e que Maria era virgem quando ficou grávida de Jesus. Ela tinha um compromisso de noivado com José, e nós já estudamos isso, que esse compromisso de noivado era considerado pelos judeus já como casamento, embora não tivesse de fato uma união de corpos, né? E pensando nisso, quem eram os irmãos de Jesus? Bom, então, primeiro a palavra adelphos, que tem que ver com irmãos, é usado na Bíblia tanto no sentido de família, né, biológica, quanto também no sentido simbólico, abstrato, como Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então é preciso pensar nessa questão, quem eram os irmãos de Jesus? Bem, em São João 7, verso 5 diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Em São Marcos 3, verso 21 diz que a família de Jesus dizia para ele assim, os seus irmãos, ele está fora de si, não é? Mas em Gálatas 1, verso 19, você tem uma referência a Tiago, o irmão do Senhor, e que ele deve ter exercido uma função até de liderança no início do cristianismo, no que tem que ver até com Jerusalém, a igreja cristã ali. Mas o que nós podemos pensar é que alguns aspectos. Primeiro, se os irmãos de Jesus não acreditavam nele, provavelmente os irmãos dele eram mais velhos e filhos de José. A maneira como eles agiam em relação a Jesus.
Se pode tornar mais claro esse assunto, eu queria ler duas frases de Ellen White que estão no livro Desejar Todas as Nações. A primeira na página 52 e a segunda na página 53. Na página 52 está escrito assim: seus irmãos como eram chamados os filhos de José. Então Ellen White diz que os irmãos de Jesus eram filhos de José. Provavelmente então José já era viúvo quando se comprometeu com Maria. O outro texto de Ellen White diz: tudo isso desgostava os irmãos de Jesus, sendo mais velhos do que Jesus. Então, a referência que Ellen White faz é que os irmãos de Jesus, na verdade, eram filhos de José, não irmãos carnais dele, e que eles eram mais velhos que Jesus. Muito bem, a Bíblia ensina o nascimento virginal de Jesus e ele não traz nenhuma informação mais clara, mais precisa. Há uma denominação até que interpreta essa palavra adelfos como referindo os irmãos de Jesus como sendo primos dele. Na verdade, esses irmãos de Jesus aí eram filhos de José, a princípio não acreditavam na obra dele, mas pela citação que nós temos de Gálatas, você vê ali que há pelo menos um irmão de Jesus que tem uma postura de crença e que participa da igreja cristã de alguma forma. Muito bem, já estudamos que Jesus falou está consumado, a palavra teleios. Vamos pensar um pouquinho no túmulo vazio. Então, Maria é a primeira pessoa que vai ao sepulcro, é a primeira pessoa que encontra o sepulcro vazio, também é a primeira pessoa com quem conversa com Jesus, né? E vamos pensar um pouquinho nisso. É claro que é algo de maravilhoso, de especial aí, porque é uma mulher sofrida, maltratada, teve uma vida pregressa cheia de problemas, de pecados, e que é perdoada e que é curada por Jesus, liberta dos espíritos do mal, né? E aqui veja, o cristianismo não tem distinção. O cristianismo não faz distinção das pessoas. Não faz por cor, não faz por bairro, não faz por questão de riqueza social, acadêmico. O cristianismo não faz distinção entre as pessoas. Né? Se é homem, se é mulher, se é judeu, se é grego, se é escravo, se é liberto. O cristianismo não faz distinção de pessoas e traz a libertação para todos nós. Muito bem, em São Lucas 23, é dito verso 5 e verso 6, diz que as mulheres descansaram conforme o mandamento. Então, o Evangelho de João diz que o corpo de Jesus foi levado para um sepulcro que era perto e porque era o dia da preparação. Então, Maria chega até o sepulcro muito cedo, ela vê que o sepulcro, a pedra está revolvida ali, e ela pensa que o corpo de Jesus foi levado embora, e ela vai correndo até os discípulos, encontra João, encontra Pedro e menciona, olha, levaram Jesus, a pedra está revolvida, não sabemos o que aconteceu com ele. Os discípulos correm até lá, João vê que realmente os lençóis estão no chão, depois Pedro entra e vê que os lençóis estão ali no chão, e vê que do lado está o lenço que cobria a cabeça de Jesus. Isso está em São João 20, verso 7, e eu quero chamar sua atenção para isto, porque Pedro vê que o lenço que cobria o rosto de Jesus, ele está dobrado. Vocês sabem, os judeus quiseram proteger lá, porque Jesus havia falado a respeito da sua ressurreição. E, aliás, Jesus falou da sua crucifixão, ele falou, eu quando for levantado, a todos atrairei a mim. Então aí Jesus está fazendo uma referência à ressurreição. Se Jesus fosse morto pelos judeus, seria morto por apedrejamento. Mas quando ele fala de ser levantado, ele está falando da crucifixão, que era a maneira romana de condenar as pessoas, e nós já tratamos aqui, né, escravos, inimigos de guerra e assim por diante. Muito bem, então, mas há uma questão aqui. Teriam ladrões levado o corpo de Jesus? Bom, primeiro havia uma escolta colocada pelos judeus para proteger o corpo de Jesus, né? O pedido que foi feito lá pelos líderes judaicos. Segundo, quando alguém ia violar o sepulcro, ia roubar os pertences da pessoa, não um corpo em decomposição, não é verdade? E normalmente esses ladrões, esses salteadores, né? Eles agiam com pressa, eles não iriam parar para dobrar nenhum lenço de algum ser que havia morrido ali, de algum defunto. Então, essa ideia de que o corpo de Jesus teria sido roubado não condiz, né? Agora, quando Maria chega ali e dois anjos perguntam, mulher, por que você está chorando? Né?
Ah, levaram o corpo do meu mestre Jesus, eu não sei onde colocaram. Depois alguém aparece na presença dela. Ainda é madrugada, é difícil divisar quem está ali, né? E ele também pergunta, por que você está preocupada? Por que você está chorando? E ela pensa que é o hortelão ali, que é o jardineiro, aquele que cuida daquele local. Ele fala, olha, levaram o corpo do meu mestre e eu não sei onde o puseram. E então Jesus a chama pelo nome característico, ele fala Maria, no tom de voz que ela estava acostumada. Aí ela percebe que é Jesus que havia ressuscitado. Então ela vai dizer para os discípulos, Jesus ressuscitou. E eu quero aqui fazer uma ponderação com você. Por tudo que Jesus viveu, por tudo que ele passou, a sua morte, aquele que veio para salvar a humanidade, aquele que Pilatos tinha autoridade para libertar, mas preferiu lavar as suas mãos porque queria proteger o seu cargo, no fim ele acaba perdendo. Aquele que socorreu Maria, que a levantou da degradação moral, aquele que chamou discípulos para segui-lo, aquele que estendeu as suas mãos na cruz, aquele que só esteve pronto para curar, para abençoar. Qual atitude você tem em relação a Cristo? Talvez no final do estudo dessa semana a gente tenha que pensar na atitude de Maria, que tem em Jesus, o seu Deus, o seu Mestre, o seu Salvador. Você tem motivos para agradecer Jesus porque morreu na cruz? Você tem motivos para agradecer porque um dia Jesus disse, está consumado? Você tem motivos para entender que Jesus passou por todo tipo de humilhação e vergonha, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo e morreu na cruz? Você aceita Jesus como teu Salvador pessoal? Você entende que esta vida é passageira e que a vida verdadeira, a vida eterna, só pode acontecer se nós estivermos ligados a Jesus como a videira verdadeira? Eu espero que, a despeito das tuas lutas, dos teus conflitos, das provas que você enfrenta na vida, você tenha tomado a melhor decisão, aceitar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Jesus tomou a forma humana e morreu por nós na cruz do Calvário. Obrigado por conhecermos a verdade, por meio da tua igreja, por meio da tua palavra, do teu Espírito, que é a verdade, que nos ensina e nos faz entender quem é Jesus. E nós queremos dizer para o Senhor que, apesar de nossas falhas, nossos erros, sermos pecadores, confiantes na sua misericórdia, na glória da tua bondade, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Nos dê o privilégio de, juntamente com a nossa família, vivermos a eternidade ao teu lado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.